Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, que o Senhor venha trazer, Senhor, pela operacionalidade da Tua palavra, Senhor. Senhor, todo o poder e toda a Tua graça, através da Tua serva. Senhor, também colocamos a nossa mente, o nosso coração abertos, disponíveis e, Senhor, atentos para a Tua palavra, como terreno fértil, Senhor, para a semente da Tua palavra. Por isso, em nome de Yeshua, nosso Messias, nós apresentamos a Sua filha como instrumento, e nós apresentamos a nós, Senhor, como aqueles que serão tocados essa noite. Senhor, dá-nos a Tua luz, dá-nos a Tua graça, em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Boa noite. Ele já apresentou, né? Então, meu nome é Joelma Duarte. Eu fui convidada para dar essa aula de traumas para vocês. Eu sou psicanalista, hoje eu atendo aqui na Praia da Costa. E a gente vai falar aí um pouquinho sobre traumas psicológicos, uma experiência marcante. E aí, quando a gente fala sobre uma experiência marcante, é marcante mesmo. Porque o que é um trauma? O trauma é algo que nos causa marcas. E aí, a gente pensa assim, quem tem traumas? Crianças, adolescentes, jovens, adultos. O que é um trauma? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Ao longo da nossa caminhada, todos nós vamos ser marcados. Todos nós, em algum momento, vamos ser marcados como um carimbo. E isso vai se chamar trauma, isso se chama trauma. A introdução, o objetivo dessa aula nossa aqui hoje é responder de uma forma ampla as seguintes perguntas. O que são traumas, para que a gente entenda o que é um trauma? Como esses traumas ocorrem? Quando eles ocorrem? Como trata? E quais são as consequências de um trauma na nossa vida? Muitas vezes as pessoas pensam assim, trauma é da infância, né? Muitas pessoas hoje pensam assim, eu sofri um trauma e um trauma é da infância? Não. Ao longo da nossa vida, várias situações, circunstâncias e percepções vão nos causando marcas, e isso são traumas. E a gente vai entender eles o melhor um pouquinho, e eu trouxe uma demonstração para vocês. Vocês sabem o que é uma cegonha? Cegonha? Não? Cegonha é uma árvore gigantesca, que tem lá na Califórnia. Essa árvore, gente, as pessoas, os guias, todas as pessoas que vão conhecer a Califórnia, vão conhecer os seus pontos turísticos, os guias levam eles para conhecer as cegonhas. Por quê? Além de muito bonitas, elas fazem parte dos pontos turísticos da Califórnia. Por que isso? A cegonha é uma árvore que ela é cheia de anéis. E o que quer dizer o anel da cegonha? Cada coisa que aconteceu ali, essa cegonha ela é marcada com um anel. Então, todas as pessoas que olham, o guia turístico vai mostrando e vai apresentando. Esse anel representa uma enchente no ano tal, e vai passando para a pessoa toda aquela história que aconteceu, que está marcada na cegonha. Depois tem um outro anel, e aí aquele anel vai acontecer, esse ano foi comemorado. Então, sempre ela é marcada pelos fatos que aconteceu enquanto ela está ali naquele lugar. Então, essa cegonha ela é cheia de anéis, e todas as pessoas que vão lá vão ver a marca. Então, olha para ela e conta-se uma história de tudo o que aconteceu através dos anéis dela. E o que isso tem a ver com a gente, Joelma? O que isso tem a ver com o ser humano? Nós também, ao longo da nossa vida, somos marcados. E a essa marca nós damos o nome de traumas. Todas as pessoas são marcadas? Sim, ao longo da nossa vida, enquanto nós estivermos aqui. Em que momento? Só na infância? Não. Só na adolescência? Não. Só na juventude? Só na fase adulta? Não. Os traumas, é claro que para uma criança, e a gente trata muito isso na psicanálise, o trauma infantil e tudo que a gente está vivendo, por quê? A criança ela ainda não tem a sua psique totalmente desenvolvida. Então, por isso, muitas vezes, o trauma dela é algo que causa muita dor. Quando ela não consegue entender isso, leva isso para o inconsciente e aquilo fica lá. Muitas vezes a criança nem lembra que ela sofreu aquilo, principalmente se for com muita dor. Então, o trauma é algo que vai ficar marcado em nós, caracterizado por um evento que foi muito doloroso, que causou dor,
que causou uma marca. E aí, cada um de nós, a gente vai passar por eventos e muitas vezes a gente fala assim, e como que vai ser esse trauma para a gente? Como é esse trauma? É sempre com muita dor? Às vezes, uma pessoa do seu lado pode viver a mesma coisa que você viveu e conseguir sair bem. E não ficar traumatizada por aquele evento que você ficou. E aí, a pessoa passar pela mesma coisa, ficar extremamente ferida, ser extremamente doloroso, ela entrar em um processo de ansiedade generalizada, em um processo de depressão, numa síndrome do pânico, em uma fobia, e aí a gente olha e pode falar assim, meu Deus, mas a pessoa aconteceu isso com ela só por causa disso? O outro que está olhando do outro lado. Por quê? Porque a forma em que ele enxerga e o peso que ele dá para aquilo que ele está vivenciando não traumatiza ele, é diferente daquele que está passando. Então, por isso, nós não podemos julgar e nem medir o trauma. Porque se nós fazemos dessa forma, nós vamos julgar o outro, não tendo empatia para se colocar no lugar da dor do outro, sentindo a dor do outro porque nós não sentimos. Então, o trauma ele é caracterizado pela forma em que nós olhamos a situação. Todo o trauma, ele gera um grande estresse para nós. E a forma que nós absorvemos esse estresse é que faz a diferença, como é que nós vamos ficar marcados por ele. O quanto ele vai doer em nós, como isso vai ficar marcado dentro de nós. Isso é o trauma. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim? Está claro? Qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão, podem interromper, pode me perguntar, tá bom? Se vocês não perguntarem, eu vou seguindo, entendendo que vocês estão entendendo. Mas qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Essa aula para vocês, aqui na FCOL, eu sei que é uma aula assim, é uma aula, ao mesmo tempo que é uma aula muito parecendo fácil, que é um assunto que todo mundo fala, inclusive o que a gente fala? Agora é a moda, né? Nossa, estou traumatizado. Porque virou uma moda estar traumatizado. Então, qualquer evento que acontece com a gente fala o quê? Nossa, fiquei traumatizado com isso que aconteceu. Só que um trauma não é tão simples assim. Você vivenciar um evento e achar que aquilo ali, porque eu vivi, porque doeu, então eu fiquei traumatizado. Não, traumas são marcas. São marcas que vão ficar dentro de nós e que caracteriza trauma porque tem muita dor. E muitas vezes, as pessoas às vezes não vão sentir aquela dor, porque o inconsciente dela vai doer tanto, vai esconder no inconsciente dela, e ela vai começar a agir de uma forma, às vezes, com neutralidade, uma forma superficial, uma forma como se aquilo ali não estivesse machucando. Por quê? Porque ela vai vestir uma capa, porque ela não quer sentir aquela dor e ela não quer mostrar aquela dor, ok? Mas o trauma continua lá. E por isso que às vezes ela muda muitas coisas no comportamento e ao longo da aula nós vamos entender isso. É impossível saber o grau de espiritualidade de uma pessoa simplesmente pela observação da sua conduta exterior. Por que a gente traz isso? O que tem a ver quando a gente fala sobre espiritualidade dentro do trauma e agora trazendo aqui para o ambiente da FCOL? Por quê? Nós temos corpo, alma e espírito. Ok? Então, quando a gente fala de traumas, muitas vezes no ambiente religioso mesmo, na igreja, nos ambientes assim, as pessoas falam assim, mas trauma? E o Espírito Santo que faz tudo, que cura tudo e que faz a obra completa? E aí, então, nós estamos desmerecendo esse trabalho? Não, queridos, nós não estamos desmerecendo esse trabalho. Só que nós temos um corpo, temos, a ordem é o contrário, né? Temos um espírito, uma alma e um corpo. Um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Então, o trauma está onde? O trauma está na nossa alma. E o que é essa alma? Pensamento, sentimento, emoção, vontade, intelecto. Essa é a nossa alma. Uma alma que nós temos que dar conta dela todos os dias. Desde que nós nascemos, começamos a entender até o dia que o Senhor nos chamar. Nós vamos ter que dar conta dessa alma. Porque ela vai gritar todos os dias, sendo você convertido ou não, crente ou não, sua alma vai gritar. Não é a espiritualidade que vai fazer com que a sua alma seja uma alma curada, ok? Ainda não estou falando que o Espírito Santo
não faz a obra completa, faz. Quando nós aceitamos a Jesus, levantamos o braço, o Espírito de Jesus vem morar, o Espírito Santo vem morar em nós e vem habitar em nós, ok? O nosso espírito, a Bíblia fala, o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a sua alma, ela não está pronta. E o trauma, ele está a nível da alma, ok? Na nossa psique, na nossa alma, naquilo que a gente consegue pensar, sentir, no nosso cognitivo. A forma em que nós enxergamos as coisas. E a importância e o peso que cada um dá para ela. Isso caracteriza um trauma. Lembra? Não é o evento em si. Muitas pessoas podem enfrentar uma morte e 2 filhos, eu vou usar um exemplo claro e simples. E um conseguir sair bem, passar bem, entender aquilo, olhar aquilo de uma forma, dar sentido para aquilo e o outro não. E o outro não conseguir entender, e o outro não conseguir aceitar, o outro culpa Deus, o outro ficar ansioso, o outro desenvolver um quadro de depressão, ou o outro ficar traumatizado com aquilo para o resto da vida e não conseguir lidar e conseguir desenvolver, e depois vai desenvolvendo as mazelas que a gente chama as mazelas da nossa alma, porque não conseguiu dar sentido e viver aquilo. Isso é um trauma. Ficou claro para todo mundo? Deu para entender? Ok? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Então, olha lá, ó, corpo, ó, espírito, alma e corpo. Tem o trauma também. Em que nível estão esses traumas? Nós vamos falar aqui mais para frente um pouquinho. Existem áreas da nossa vida que precisam de um toque especial do Espírito Santo. São coisas que estão fora do alcance das orações comuns, da disciplina da força de vontade e exigem um discernimento especial. Precisam sofrer uma desprogramação e passar por uma transformação remodeladora, com a renovação da mente. E isso não acontece do dia para a noite. Então, quando a gente traz isso, qual é essa mudança da mente? É a forma de enxergar as circunstâncias e os fatos, que nós nos submetemos a eles. Alguns a gente procura, outros chegam sem a gente esperar, outros a gente não pediu, outros vêm chegando para a gente, já estão estudando, né? Por herança, responsabilidade pessoal, vontade permissiva do Senhor, e assim vai. E assim nós vamos passando e sofrendo tudo isso. E aí, o que nós precisamos fazer em um determinado momento? Mudar a nossa mente, desprogramar aquilo que já estava programado ao longo da nossa infância, porque nós somos como um computadorzinho. Como é que é esse computador? Como ele funciona? Você vai absorvendo tudo aquilo com as pessoas que você vai convivendo. Sua mãe, seu pai, seus professores, seus vizinhos, seus parentes, todas as pessoas que estão ao seu redor fazem essa programação em você. A igreja que você frequenta, os seus pastores. E não é uma programação de robozinho que eu quero dizer, não, ok, gente? É que nós vamos aprendendo com as pessoas que vão permeando a nossa vida, as pessoas que nós vamos caminhando junto com ela, ok? Então, isso faz essa nossa programação. Então, muitas vezes, nós precisamos remodelar isso. Por quê? Porque talvez aquela dor que você está sentindo, aquele trauma que você está enxergando, não é uma visão que poderia ser sua, porque se é um programa de computador, lembra, nós somos semelhantes, bem semelhantes, quando a gente traz para a psicologia, a programas de computador. Então, se eu passo um evento, sofro uma circunstância, como que eu vou acessar aquilo? Eu vou acessar aquilo que eu já tenho, certo? Eu não tenho como acessar um programa que eu não coloquei, um programa mais atual, um programa com uma nova visão, um programa que vai girar mais rápido, que vai rodar mais rápido. Se eu não tenho, eu vou acessar aquilo que eu já tenho. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos transformar e nos mudar e moldar pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque chega um determinado momento da vida que você vai começar a olhar os programas que você tem. E como você está funcionando e girando mesmo como um computador, com a sua mente acessando esses programas que você já tem. E aí é hora de continuar com esses programas, é hora de trocar esse programa. Isso é o trauma. E aí nós vamos permear aqui como nós estamos entendendo isso. O trauma físico, o que é um trauma físico? O trauma físico, ele tem a característica de ser originado por elementos externos
externos que impactam diretamente no organismo, como um golpe ou um corte profundo. Então, algo que bateu, que cortou, que veio externo e que veio de fora, ok? Um acidente de carro, eu sofri um trauma físico, quebrou uma perna, quebrou um braço, bateu a cabeça, quebrou um pé, um trauma físico. Traumas psicológicos significam uma ferida ou um dano psicológico resultante de uma experiência de dor física ou emocional, ok? Então, percebe que um acidente pode gerar um trauma emocional. Primeiro doeu no corpo, para depois doer na alma, tá? A partir dessa experiência, a vítima pode adquirir um medo e, desse modo, originar um estresse capaz de promover mudanças físicas no cérebro, afetando os pensamentos e os comportamentos do indivíduo. Então, percebe que aquilo que a gente vive, e aqui acompanha bem, tudo que nós vamos viver, o que vai gerar? Todo o acontecimento, que é um acontecimento traumático, que gerou dor, ele vai gerar um nível muito grande de estresse no nosso cérebro. Sempre. Todo trauma vai gerar esse nível de estresse. E vai afetar o comportamento e o pensamento. Sempre vai nos afetar, ok? E aí é hora depois da gente passar aqui para a gente escolher. Como que nós vamos nos deixar afetar por esse trauma? Que nível de maturidade nós temos que ter para olhar para esse trauma? Para vivenciar esse estresse ao longo da nossa vida. Pensa aí, desde a infância de vocês. Se você for olhar assim, tudo que eu vivi, desde que eu consigo entender e lembrar. Alguém aqui, dentro do que eu já falei, do pouco que eu já trouxe, consegue levantar a mão e falar assim, eu não tenho nenhum trauma. Está tudo bem. Dá para ser? Nenhuma marca? Não tem como, né? Nós temos muitas marcas, nós somos muito marcados. E às vezes são marcas que a gente nem lembra. Muitas delas o Espírito Santo vai precisar nos lembrar nesse processo que vocês estão passando aqui na escola de libertação, aqui na FCOL, na igreja, nos cultos, na casa de vocês, nos estudos, nas buscas, nas orações, porque tem muitos traumas que a gente nem lembra, que a gente não sabe que a gente passou. E à medida que você começa a orar, que você começa a estudar, que você começa a buscar, o Espírito Santo ele tem capacidade de ir em um nível mais profundo. Porque o trauma, ele também é caracterizado em camadas. Então, às vezes, ele pode se imaginar como uma cebola, que a gente vai tirando a primeira casca, a segunda casca, a terceira casca, até chegar naquele miolinho da cebola, já viram? A gente vai tirando tudo e vai tirando as cascas. Então, por que a dor é num nível diferente? Porque tem pessoas que estão ali no superficial, consegue ir bem, consegue resolver, doeu, mas vão embora, está naquela primeira casca. O outro está em um nível, em uma segunda camada, então dói mais um pouco, não tira a primeira não, deixa a primeira escondidinha aí, porque eu estou dando conta, mas estou indo embora. Está na segunda, vamos embora. Outros estão mais profundos, e esses mais profundos são aqueles que já precisam de ajuda, porque não estão conseguindo superar sozinho. Quando nós sabemos que um trauma, quando o trauma você precisa entrar com ajuda psicológica, uma ajuda de um psicanalista, uma ajuda de um psiquiatra, é quando a pessoa já vem há bastante tempo e não consegue dar conta sozinha. Até porque as pessoas que estão assim, que já estão nesse estado de dor profunda, que já estão caminhando para uma depressão, para um estado de ansiedade muito alto, o que começa a acontecer com eles? Eles se isolam. Então, eles não querem, é como se ninguém conseguisse ouvir eles. O marido não vai ouvir, a esposa não vai ouvir, a amiga não vai ouvir, a irmã não vai ouvir. Eles enxergam dessa forma. Então, o que eles vão fazendo? Se fechando. Então, quando a pessoa está nesse nível de estar tão fechada, a ponto de você sabe que tem algo acontecendo, a pessoa está chorosa, a pessoa não está dando conta da dor dela, é aí, muitas pessoas fazem essa pergunta, quando eu preciso intervir? Quando precisa haver uma intervenção? É nesse nível que precisa haver uma intervenção. Quais são as portas espirituais que são abertas nesse processo para gerar trauma? Vamos entender um pouquinho. Quais são os fatores geradores de traumas emocionais no indivíduo? Quando a gente vive descaso na infância, abandono, desastre natural, acidente, rejeição, aborto ou tentativa de aborto, morte de um ente querido, estupro, sequestro,
assalto, abuso sexual ou abuso físico, ou também abuso emocional, e as palavras que nós ouvimos ao longo da vida. E mais, tá, gente? Isso que a gente trouxe para vocês é uma aula de 1 hora e pouco, quase 2 horas, né? 1 hora e pouco. Não dá para trazer numa sequência. Traumas tinha que ser um dia inteiro para a gente estudar e aprofundar e mergulhar, porque tem muita coisa, muita mesmo para trazer. Então, a gente fez uma pincelada para que vocês pudessem entender. E aí, tudo isso, todas as pessoas abandonadas são traumatizadas? Não, não é todas as pessoas. Então, quer dizer que se eu fui abandonada na infância, eu tenho um trauma, Joelma? Depende como você olha para isso. Lembra? O trauma é isso. Gerou um estresse muito grande, vai gerar uma marca, vai gerar uma dor. Você tem dor por ter sido abandonada? Você tem dor por ter sido rejeitado? Ainda dói? Você dá conta? Não dá conta? Então, aqui que está o trauma. Quando a gente tenta identificar, para que a gente consiga fazer isso com sucesso, é essa identificação. O que me dói? Quando eu falo sobre esse abandono, dói? Por que eu falo que a gente poderia aprofundar ainda um pouco mais? Porque, de repente, você vai responder para mim assim, não, Joelma, não dói. E aí, por trás dessa resposta, tem um grande sabotador. Sabe o que é o sabotador? É aquele que aparece para você assim, está tudo resolvido, vamos embora. Mas lá no fundo, você e você mesmo, você sabe que aquilo dói, que você não fala porque você não consegue dar conta. E aí sim, é um trauma. Está grande, está uma dor, mas você não quer mexer porque você não dá conta. Então, é nessa proporção. Agora, vamos entender aqui, o arsenal de armas de Satanás. Contra isso, gente, a evidência desse trauma na vida das pessoas. O que acontece na vida das pessoas? Ansiedade, incapacidade, inferioridade, rejeição, aceitação, dificuldade na aceitação, pessoas que se sentem rejeitadas, inferiores, não conseguem fazer nada porque se sentem incapazes. Então, todas as tarefas que você dá para a pessoa, ela se vê dessa forma. Eu não tenho capacidade de desenvolver. Pessoas ansiosas, ansiedade tem relação ao trauma? Também, tá? Não quer dizer que toda pessoa ansiosa está sentindo a dor de um trauma, mas a ansiedade é um sintoma pontual de pessoas que sofrem traumas, que sofreram traumas e que ainda estão no quadro de dor, tá? A aceitação, a pessoa tem dificuldade de aceitar o outro, de ver o que o outro está fazendo, aceitar o outro, tá? A aceitação. E a autoaceitação é a dificuldade que ela tem de se aceitar, de saber que ela é boa, que ela dá conta, que ela faz, ou não, ou o contrário. Eu não tenho condição de fazer, eu não posso aceitar, porque eu não vou dar conta, porque eu preciso melhorar. A autoaceitação, a forma em que a pessoa se vê, a forma em que ela se aceita. Medo. Então, medo. Por quê? O medo é um grande paralisador. Lembra que gera um estresse muito grande o trauma? Então, o que ele vai sempre se proteger? Por quê? Para não sentir medo. O medo vai ser como se fosse uma casca de proteção. Se eu tenho medo, eu vou ficar paralisado, porque o medo, o grande sinalizador do medo é o quê? A paralisação. Então, se eu me paraliso, o que acontece? Ninguém vai fazer isso comigo mais. Eu não vou passar por isso mais. Eu não vou permitir que ninguém faça isso mais. Eu não vou me submeter a isso mais. Então, medo é uma grande evidência de pessoas que têm traumas. Então, gente, olha só, não é para ir pontuando, mas é bom que vocês vão olhando e vão fazendo uma autoanálise de vocês mesmos sentados aí na cadeira. Tudo que vocês viveram, lembra que ninguém levantou a mão? Então, significa que todos nós temos alguma coisinha. E aí, está doendo? Não, também não estou dizendo que está todo mundo aqui traumatizado, não estou generalizando. Mas dentro do que nós vivemos, para que você possa identificar aquilo que é uma dificuldade para você. Porque todos nós temos as nossas dificuldades. Todos, tá bom? Todos, nós trabalhamos elas. Nós estamos num processo evolutivo, num processo de evolução. E muitas vezes nós não podemos nos enganar, tá bom? Porque o que eu escuto muito, principalmente no consultório, que eu escuto as pessoas de modo geral falando. Crente tem medo? Deus não nos deu espírito de medo. Como que eu vou ter medo? Gente, é de você olhar e ver o que te paralisa, ver que aquilo te causa medo, que aquilo te paralisa sim, que te deixa paralisado.
você enxergar. O trauma é isso. É você olhar para você e dar conta daquilo que gerou em você. E a partir daí, você entender. E agora, o que eu vou fazer com esse medo? Se a Bíblia fala que Deus não te deu espírito de medo. Então, eu entendo o quê? Ok, eu estou marcada, doeu, sofreu, me gerou medo, mas isso não pode me paralisar. E o que eu vou fazer? É por isso as perguntas, de vocês irem questionando para vocês. Dentro disso aqui, o que meu trauma me gerou? Hoje eu sou medrosa, hoje eu sou insegura, hoje eu sou tímida, eu tenho medo de falar em público. Tudo isso são os nossos medos, as nossas inseguranças, coisas que são geradas ao longo da nossa vida. Então, aí nesse caso tem várias vertentes, tá bom? Isso. Primeira coisa seria você fazer de novo para saber se o que você olhou, essa altura te deu essa vertigem, foi só por causa da altura? Não é medo da altura, ok? E não essa fobia desesperada de que eu não vou dar conta. Aí quando você fala também assim, eu não lembro se eu já passei por algum evento que pudesse ter me traumatizado, e aí quando eu volto lá, por quê? Muitos eventos, e a maioria desses eventos traumáticos, quando eles são na infância, se doeu muito, se te causou dor, se te causou um trauma, o que o seu cérebro, sua mente vai fazer? Ela vai fazer você esquecer, ela vai bloquear. Então, por isso, às vezes, o processo de terapia, porque você vai começar a trabalhar o seu inconsciente para lembrar o que está causando isso. Aí, quando você trouxe assim, eu tentei enfrentar, fui lá e voltei de novo. Você sentiu a mesma coisa da primeira vez? Ok, e essa agonia vem como se você fosse realmente sobe, a fobia, não vou dar conta, a sensação de que a minha respiração fechou, parece que a gente vai morrer. É isso? Sim. Tem algo aí, sim. Tá? Que possivelmente você não lembra quando você traz. Eu não lembro. Exatamente. E aí você tem que voltar realmente. E não é voltar regressão não, tá bom, gente? É voltando, falando, conversando, entendendo para que você volte nesse fato. Ok. Até porque você também tem que ver, porque de repente não foi você que passou. E outro que passou e você viu e você absorveu e você... Não, no caso de altura. Tá bom? Você pode ter visto, pode ter marcado, pode ter sido traumático para você aquilo ali. Sua mente absorveu, causou o quê? Medo, perigo. Então, quando você passa, ela vai fazer o quê? Não dá conta. E lembra que outro vai passar no mesmo lugar que você, lembra que eu falei do evento, do nível de estresse, e não vai sentir nada. Por quê? Porque aquilo não marcou. Não teve um trauma. Ok? Insegurança, pessoas inseguras, tá? Pessoas que têm medo de fazer o que precisa ser feito. Indecisão, pessoas indecisas. Sempre. Vocês já conviveram com gente indecisa, como é difícil? Vamos ou não vamos? Não sei. Você que sabe. Vai comprar ou não vai comprar? Não sei. Você que sabe. Gente, parece coisas muito pequenas, tá bom? Mas não são. São coisas que são pessoas que precisam resolver, são evidências de que ela teve algum trauma e ela tem alguma dificuldade naquela área, tá bom? Disputa, pessoa que está sempre disputando com a outra, sempre tudo em nível de disputa, ok? Tem um evento, então eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que ir primeiro, eu tenho que ir mais bonita, eu tenho que ir com aquela...
disputas em todos os sentidos, desde os mais fúteis até os mais relevantes, tá? Perfeccionismo, pessoas perfeccionistas ao extremo, tá? Então, o perfeccionismo está muito ligado ao abuso. Então, pessoas que foram abusadas são muito, muito, muito perfeccionistas. Então, sempre vocês têm que estar atentos, tá? A todos esses que a gente está trazendo. Desvalorização, pessoas que não se sentem valorizadas. Disciplina, imagem, e aí essa imagem é imagem mesmo, tá? A forma que você se vê e a forma que você vê o outro também está caracterizada a algumas evidências de traumas. Identidade, como você se vê, a sua identidade, quem é você? Tudo isso, tá, gente? Ao longo da sua vida, essas marcas vão deturpando isso em nós, essa certeza da nossa identidade. Quem sou eu? Muitas pessoas têm dificuldade de responder essa pergunta. Aliás, essa é uma pergunta das mais difíceis que a gente tem no consultório. Quando você pergunta para a pessoa, quem sou eu? Quem é você? Qual o seu propósito de vida? O que você veio fazer aqui? Você está executando aquilo que você foi chamado para fazer? As pessoas, elas ficam assim, gente, gelada. É uma das perguntas que parece mais bobas, mas uma das perguntas mais difíceis que as pessoas têm para responder. Por quê? Porque a nossa identidade, ela vai sendo deturpada ao longo da vida. E chega um momento em que a pessoa não sabe nem quem ela é de fato, tá? Desvalor, as pessoas não se sentem valorizadas. Comparação, pessoas que em tudo estão se comparando. Elas não sabem estar junto, ser parceira, não. Sempre eu estou me comparando. O que eu fiz, o que o outro fez, onde eu fui, onde o outro foi, que igreja que eu sou, que igreja que o outro é. Então, sempre vai haver comparação. Desproteção, a pessoa está sempre se sentindo desprotegida, ainda que ela tenha tudo. Tem casa, tem tudo, mas ela sente na alma dela que falta uma proteção, ela não tem proteção. Então, é aquela pessoa que ela vai gerando com esse sentimento de desproteção, insegurança, desvalor, aí altera a autoimagem dela, ela não sabe quem ela é. Percebe que cada um vai casando com um monte? Normalmente não é um só. Dúvida, raiva, preocupação, culpa e hostilidade. Aquela pessoa hostil. Tá? São algumas evidências dos traumas. Se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, podem me interromper que eu vou responder, tá bom? Se vocês não perguntarem, eu vou seguindo a aula, tá? Consequências geradas pelos traumas que servem de alimento para Satanás. Quais são as consequências? E aí as consequências mesmo na psicologia, as consequências da nossa psique, que esses traumas vão gerando em nós ao longo da nossa vida, a gente começa a desenvolver essas doenças que a gente chama doenças da alma, doenças da psique, e que vão alimentar quem? O diabo, gente, ó. Bipolaridade, neurose, toque, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, psicoses, borderline, depressão e suicídio. Aí você vai falar assim, mas toda pessoa traumatizada vai ter um problema desse aí? Não, não é isso, tá? Depende do nível do estresse, depende do nível que você absorveu, depende da forma que você está olhando as circunstâncias. E aí, lembra, são fatores, às vezes a gente fala só de traumas, dá a impressão que você está falando de coisas do passado. Não, tem outras coisas que são geradoras de trauma. A morte de uma pessoa, está no passado, você perdeu a pessoa. Não, é a forma que você absorveu aquilo, como que você está digerindo aquilo, como que você está enxergando aquilo. Como que você vai sintomatizar, a gente chama, porque a gente chama depois de sintomas psicossomáticos, que é aquilo que eu vou sentindo, que eu vou pensando e que aí eu começo a me comportar e o seu corpo vai começar a responder, que são sintomas psicossomáticos que vão gerar isso aqui, ó, que são as consequências dos traumas, aquilo que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida, que doeu e que a gente não conseguiu dar conta.
vendo? Isso é o trauma, é exatamente isso que ela falou. Ela disse o quê? Que ela achou que ela tinha superado. Foi com 5 anos, lembra que eu falei? A criança, ela não tem a noção desse impacto emocional. Então, por isso que muitas vezes nós, adultos, desenvolvemos muitas coisas e às vezes não sabemos por quê. Então, por isso que a gente tem que começar a entender como a gente funciona, como eu estou olhando isso, olhar lá para trás e entender tudo que você passou. Porque a criança, com 5 anos, ela estava com 5. Ela não entendeu. Quando veio? Quando ela teve a filha dela. No parto, na maternidade, depois que ela gerou. Qual foi a ligação? A ligação direta com a maternidade. A ligação que ligou o quê? A mãe dela. Então, foi lá no inconsciente dela e fez o quê? Algo que não estava resolvido. Porque se tivesse resolvido, não teria voltado. A dor que você sentiu. Exatamente. Igual aconteceu com ela, a mesma coisa. Que ela morreu e você ficou. Então, esse foi o sentimento que você fez o quê? Que você reproduziu. E aí, de repente, o que ia acontecer? Você pergunta assim, mas Joelma, e se ela tivesse um irmão? Ou você tem irmãos? Uma irmã, vou colocar irmã. Se você tivesse uma irmã, a irmã vai ter filho. Estava com 6 anos. E a irmã foi tudo bem. A irmã não passou. Por quê? Porque um filho passa e o outro não passa. Como você absorve aquilo que está acontecendo? O acontecimento em si, gente, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O peso quem dá somos nós. A forma que nós enxergamos e vivenciamos. Isso é o trauma. É o estresse que é gerado no momento em que você passa. Alguns conseguem dar conta do evento. E aí sentem dor, vão chorar, vão viver o luto. Se for um acidente, vão passar todo aquele trauma. Se for um abuso sexual, vai chorar. Mas a forma em que cada um vai peso para aquilo depois, na consequência do corpo na vivência, e no seu comportamento, pensamento, sentimento, cada um vai ser diferente. Por isso que às vezes a gente não entende o trauma. Muitas pessoas, e aí a dor de muitas pessoas no consultório é esse, meu marido não me entende, porque acha que é uma bobagem isso que eu estou falando. Gente, não é uma bobagem. A dor, nós precisamos respeitar, ouvir essa dor, entender essa dor, falar sobre essa dor. Por isso que muitas pessoas são traumatizadas, passam muitas coisas, mas não abre a boca, fica caladinha. Por quê? Porque ela não se sente à vontade, porque ela tem medo de ser julgada, o outro não vai entender, o outro vai falar que não tem nada a ver, o outro vai falar que é uma bobagem, o outro vai falar que eu sou fraca. E não é isso. E aí, entende? Enquanto você e alunos da FCOL, eu sou aluna também, tá, gente? Também estudo aqui, só que eu faço EAD, mas eu também sou aluna, tá? Enquanto nós, alunos, porque depois vocês vão atender pessoas, depois vocês vão trabalhar nessa área, depois vocês vão ajudar pessoas ou para vocês mesmos. Como que nós temos que ter a visão do outro? Porque a visão do outro é essa, porque senão a gente começa a fazer o quê? A gente começa a superficializar a dor do outro, porque não dói em mim. O que o outro está sentindo essa dor? O que essa pessoa está falando que ela está com esse trauma? O que é esse trauma? Não consigo entender. Tem muitas pessoas que fazem isso, que não conseguem entender a dor do trauma do outro. Por quê? Porque ela não vivenciou. E também, se ela não entende isso, se o outro não entende, vai falar que ela está julgando. Então, por isso que nós precisamos entender, os eventos são diferentes para cada um. É a forma que nós estamos lidando com eles que dão peso para eles. Esse peso, no caso de trauma, é o estresse, é o nível em que nós vivenciamos no nosso corpo aquilo, o evento acontecido, tá bom? Se vocês depois quiserem me fazer mais alguma pergunta, aprofundar mais alguma coisa, você pode passar o telefone, Cláudia, tá? Depois para elas perguntarem alguma coisa, depois se quiserem colocar uma pergunta no grupo, depois eu posso responder, porque o nosso tempo é um pouco corrido. Então, eu não posso demorar muito nos assuntos, tá bom, gente? Para ir mergulhando. Uma tentativa de alívio para esse trauma que vocês sentem é o quê? E essa técnica é uma técnica do Augusto Cury, que tem no livro dele, não sei se vocês já leram,
que é o DCD. O que acontece num caso de trauma que vocês podem estar utilizando? Olha só, duvidar. O que é duvidar? Duvidar é duvide de tudo que perturba, o que de uma certa forma te controla. Então lembra que nós colocamos lá? Se é a dor, se é o medo, se é a insegurança, se é a autoimagem, se é a incerteza, se é tudo que paralisa vocês, tudo que dói, tudo que vocês não vão dar conta, tudo. Vocês vão fazer o quê? Olha lá, ó. Duvidar. A psicologia fala isso. Olha para aquilo. É medo. Gente, eu sinto medo, estou com medo. Medo de quê? Será que esse medo é real? Começa a duvidar desse sentimento. É uma incerteza, é autoimagem, é insegurança. Gente, eu estou insegura, um frio na barriga. Por que eu estou sentindo isso? Isso é real? Ou a minha mente que está produzindo isso, porque em algum momento você foi fazer alguma coisa, aquilo não deu certo. Você está trazendo essa mesma emoção. Você está preparada para fazer aquilo que você quer fazer? Para comprar aquilo que você quer comprar? Para tomar a decisão que você tem que tomar? Por que está vindo esse medo? Você tem que começar a duvidar dele. Por quê? Seu inconsciente vai lá, vai pegar as experiências que você já teve lá no seu computador. Lembra? Não esqueçam isso, isso vai ser muito importante para vocês. Quais são os programas que tem aí na mentalidade, na mente de vocês? Na nossa, todos nós temos. Então, ele não vai pegar nada de fora, ele vai pegar aquilo que já está lá. Então, se você já vivenciou, está lá. Então, quando vem esse medo, eu preciso duvidar dele, porque ele já está lá. E eu posso colocar um programa que é mais avançado, eu posso começar a me fazer pergunta. Eu posso entender por que eu estou com aquele medo, por que eu estou paralisada. Eu posso duvidar daquilo. Quando você começa a fazer isso, o que você faz com aquilo que estava lá no inconsciente? Você traz para o consciente. Você começa a olhar para aquilo de uma forma diferente, começa a dar nome. Eu estou com medo, e aí por quê? Pessoas que são medrosas. Por que eu estou com medo? Eu estou com medo por causa disso, pode dar errado. Eu estou com medo por quê? Porque, já pensou, eu chego lá, o slide não vai passar, como é que eu vou ter essa aula? Eu não vou saber tudo na minha cabeça, como é que eu vou manejar isso? Posso sentir medo? Posso sentir medo. E aí você vai dando respostas. Tá, mas e se isso acontecer? Se isso acontecer, eu posso salvar em um outro pendrive, eu posso mandar no e-mail, eu posso acessar de uma outra forma, eu posso usar a apostila. Entende que esses medos, esse frio na barriga, essas coisas que vão paralisando a gente, quando você começa a trazer isso para o consciente e dar nome e tentar resolver isso passo a passo, é como se fosse descortinando. E aí aquele medo que você estava sentindo que te paralisava, ele não vai te paralisar mais, porque ele perde força. Quando você faz o quê? Duvida dele. Mas eu não posso só duvidar e pensar assim, meu Deus, por que eu estou com esse medo? Ai, e pronto. E pensar, não é assim. É entender por que eu estou com medo, trazer o fator, o evento que está causando medo. Isso é o duvidar, isso é o D, tá bom? Que a gente precisa duvidar. Criticar, o que é criticar? Estamos acostumados a criticar coisas e pessoas, mas não criticamos os nossos pensamentos. Realmente, presta atenção, ó. A gente não faz isso, a gente pensa pensamento automático. Percebe? Você levanta de manhã e pensa assim, não, agora eu vou escovar o dente, e quando eu estiver escovando o dente, eu vou pensar nisso, nisso, nisso. Alguém aqui faz isso? Não, o pensamento é automático, ele vai vindo. E muitas vezes nós não estamos nem conscientes daquilo que nós estamos pensando. Ele vai vindo na sua mente. Quando você começa a treinar isso sobre os seus pensamentos, e a Bíblia já fala, né? Aquilo que o homem pensa, ele é. Então, o que você está sentindo? Você quer ver uma coisa muito interessante? É você sentiu mal, deu medo, sentiu insegura. Pensa o que você pensou. Vai lá e fala assim, o que eu estava pensando agora? Nesse exato momento que o seu corpo sentiu isso, sentiu medo, ou deu ansiedade, às vezes a gente fica vermelha, a gente soa porque está ansiosa. O que você pensou? Aquele ali é o fator gerador, aquilo ali que está gerando aquele sentimento em você, enquanto você está pensando. Então, olha só, eu preciso criticar os meus pensamentos. Esse pensamento que você está tendo é um pensamento real? É um pensamento verdadeiro? Ok? Lembrando que o diabo, ele tem o poder, tá bom? Ele não sabe aquilo que a gente está pensando, mas ele lança muitas coisas na mente da gente para manipular,
para te fazer pensar de uma outra forma, para te fazer enxergar aquilo, ver aquilo daquela forma. Então, por isso que nós precisamos criticar os nossos pensamentos. De onde é esse pensamento que eu estou pensando? Sabe como que você faz para entender se esse pensamento é um pensamento seu e um pensamento do Senhor para você? A palavra de Deus. Você pensou algo que está fora da palavra do Senhor para você? Algo que vai te gerar medo, algo que está te gerando insegurança, algo que está te gerando incerteza. O que vai para a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso a meu respeito? E aí você vai entender se aquele pensamento que você estava tendo é um pensamento paralisador, é um pensamento que não vem de Deus, é um pensamento que não vem nem mesmo da sua cabeça. E muitas pessoas nem sabem disso, elas acham que eu estou pensando o tempo inteiro. Você entrou no automático. E aí você está pensando coisas que você vivenciou, coisas que você viu, coisas que nem são suas, e está tudo lá na sua cabeça, gente. Então nós precisamos fazer o quê? Criticar os nossos pensamentos. Por que nós fazemos? Apenas seguimos eles, pois acreditamos que o que pensamos é a maneira mais correta de fazer determinada coisa. Então lembra, a gente vai sempre pensando, a gente não para pensar por que eu estou pensando assim. E isso é criticar o pensamento. Quando eu entendo ele, esse pensamento vai te fazer chegar onde você quer chegar? Ok, não precisa criticar ele. Esse pensamento, ele está atrelado a qualquer um daqueles sentimentos que nós colocamos lá, que são geradores dos traumas, que são os arsenais que o diabo usa contra a gente para massificar aquilo que você já sentiu a dor, tem o trauma, e agora tudo isso vai estar, você vai viver isso agora por causa desse trauma. Então, quando você começa a fazer isso aqui, critica seu pensamento, vai para a palavra, confronta com a palavra. É uma forma de você sair desses sentimentos. Porque nós precisamos entender se esse pensamento é seu ou não. Vocês precisam entender isso. Deve-se combater através... Tem pessoas também que têm pensamento acelerado, tá bom? Pensa, não consegue nem organizar o que pensou. Pensa um monte de coisa, daqui a pouco já está pensando uma outra coisa diferente, uma outra coisa diferente. Isso é síndrome do pensamento acelerado, tá bom? Então, como que você faz para desacelerar o pensamento? Respiração, perguntas para você. Quando esse pensamento, todo o pensamento, ele gera uma emoção e vai gerar um comportamento. Então, para eu estar aqui hoje dando aula para vocês, eu pensei sobre essa aula, eu preparei essa aula, me comportei sobre essa aula e eu vim aqui para executar essa aula. Então, tudo o que vocês fazem nasceu aqui. Tudo nasceu na mente, tudo tem origem no pensamento. Então, preciso criticar aquilo que eu estou pensando. E, por fim, determinar. O que é determinar? Após duvidar. Então, eu duvidei, tá bom? Depois eu critiquei, eu duvidei daquele sentimento, daquela emoção, eu duvidei daquele pensamento. Eu critiquei ele, se ele é real. Eu dei nome para ele, por que eu estou sentindo aquilo. Eu entendi, eu trouxe as respostas. E agora, depois disso, o que eu faço? Eu vou determinar. Após duvidar e criticar, vem a determinação, que é o agir. E o que é agir? O que eu tenho que fazer a partir de então? A mudança do estado negativo para o estado positivo, e é aquilo que te motiva. Porque às vezes os pensamentos estão negativos. Mas aí pensa que são fatores negativos. Lembra do exemplo da aula que eu dei? Poderia dar alguma coisa errado, eu poderia não chegar, eu poderia pegar chuva na estrada, um monte de coisa poderia acontecer. E quando você começa a pensar sobre isso, seu corpo muda a fisiologia. E aí começa a produzir coisas fisiológicas, químicas, tá? Na biologia do nosso corpo, a gente muda isso. A gente muda os hormônios do nosso corpo, começa a liberar cortisol, você começa a ficar mais estressado, você começa a ficar mais ansiosa. Então, quando você começa a vigiar o seu pensamento, o que você faz com isso? Eu consigo controlar um pouco melhor as minhas emoções, porque eu sei que eles são gerados aqui. Se as minhas emoções são geradas aqui, eu preciso vigiar aquilo que eu estou pensando. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, ai gente, eu sou tão ansiosa, tão ansiosa. Ok, você é muito ansiosa. Você pensa o tempo todo? Você pensa sobre o quê? Então você tem que começar a fazer isso de uma forma consciente. Trazer isso para a consciência, trazer isso para o seu domínio. Criticar isso, entender se esse pensamento é seu. Duvidar desse sentimento que você está sentindo. Será que eu sou incapaz mesmo?
Comece a olhar para aquilo que você tem, que aquilo que você já fez. Às vezes você já fez aquilo, e em um outro momento um sabotador vem tão forte que você pensa assim, não vou conseguir fazer, não dou conta, porque está sendo gerado no seu pensamento. Então essa é uma técnica da psicologia que a gente usa também para ajudar nesse alívio de traumas, para ajudar nesse alívio de dor, para ajudar nesse pensamento acelerado, tá bom? E Deus, Ele tem solução, Joelma, para nos oferecer? Diante de tudo isso que você está falando, você falou da psicologia, de uma técnica da psicologia, e agora vamos para a Bíblia. Deus, Ele tem solução para nos oferecer, para todos esses sentimentos que você colocou aí, para essa angústia, para essa depressão, para essa bipolaridade, para essa ansiedade, para esse medo, para essa insegurança? Tem? Tem sim. Paulo falou sobre o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Então, sermos assistidos pelo Espírito Santo significa que nós seremos acompanhados por eles no nosso processo. Então, nós não estamos sozinhos. Nós somos assistidos pelo Espírito Santo de Deus durante todos os nossos processos. Querem falar? Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo. Percebe que quando você vem para esse slide aqui, você fala assim, Senhor, muito obrigada, porque se você nos assiste. Porque as técnicas, gente, aí não é desmerecendo, nós precisamos sim, tá? Crente não precisa crente não pode ter depressão, crente não tem medo, crente não pode ter ansiedade. Tem, gente, está na nossa alma isso. Está pelas dores da nossa alma, por aquilo que nós passamos, por aquilo que nós enfrentamos. Então, nesse nível em que a igreja está chegando, a gente não pode admitir mais que as pessoas pensem e falem isso. Porque são essas doenças que nós trouxemos, que eu trouxe aqui nos slides para você, isso vai acontecendo com a gente. Se a gente não conseguir dar conta disso, se a gente não entender, e aí aquela técnica lá da psicologia, que eu preciso duvidar, eu preciso criticar, eu preciso saber se é isso mesmo, se esse pensamento é meu. E aí depois eu vou para a Bíblia e entender que o Espírito Santo me assiste em todas as coisas. Nós não estamos livres de traumas. Porque lembra, traumas são marcas que vão doer. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vamos ser marcados. Nós vamos sentir dor. Nós precisamos entender como que nós vamos sair desse lugar. E aí a Bíblia traz uma solução para a gente sim, que nós somos assistidos pelo Espírito Santo de Deus. Só que às vezes a nossa dor está tão grande, gritando na nossa alma, que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. A gente não consegue dar conta. Então também a gente não pode olhar para o outro que está lá numa síndrome de pânico, que está sentindo uma fobia e falar assim, você está assim, você é crente, mas você está assim porque você não tem fé. Não está no campo da espiritualidade, está no campo da alma. Então eu preciso entender isso que eu estou vivendo, eu preciso entender como lidar com essa dor. E se não der conta, se estiver doendo demais, precisa pedir ajuda. Precisa pedir ajuda. Pede ajuda do seu pastor, pede ajuda de uma pessoa que você confia. Se você realmente tiver como, procura sim um profissional. A gente não pode ter esse tipo de preconceito e ficar com essa dor na alma que a gente não dá conta. Sabe por quê? Porque você não vai viver aquilo que Deus tem para você viver se você não sair desse lugar. Porque Deus não tem isso para a gente. Isso vem pelas marcas da vida. Por aquilo que nós vamos vivendo e que a gente não vai conseguindo dar conta. É porque você é fraca? Não, gente, não tem nada a ver com fraqueza. Tem a ver a forma em que eu vou processar aquilo. E muitas vezes a forma que o indivíduo processa nem é a forma dele. Ele está processando com a forma da mãe dele, da mãe dela, da mãe que ensinou, do pai que ensinou, daquele que criou, se não teve pai e mãe. Porque nós vamos trazendo isso. Isso forma o nosso caráter, a nossa personalidade, está em nós. Então, muitas coisas que vocês não dão conta, a gente não tem nem responsabilidade sobre isso. Mas nós temos o Espírito Santo que vai nos assistir nas nossas fraquezas. Então, como? O que nós devemos fazer, então? Primeiro passo, eu queria que vocês anotassem, isso aí não está na apostila de vocês. E aí agora, eu quero que vocês anotem. Qual é? E aí você vai trazer aquele que ainda te dói,
aquele que você acredita que é o que ainda te paralisa. Ah, Joelma, não tem dor, mas é algo que foi muito ruim e quando eu lembro me traz desconforto. Não traz mais dor, mas traz desconforto. Eu quero que você traga algo que te traz dor ainda, de preferência. Mas então está tudo resolvido, não tem nada que me dói mais. Então já estou em um nível de maturidade, o que a gente é muito difícil, né? Mas, de repente, tem alguém que pode estar nesse nível aqui. Então, só me causa desconforto, mas não causa dor. Eu quero que você traga algo que causa dor, que ainda causa dor, que é um trauma, tá? Eu quero que você coloque aí o que é. É para escrever. Pode escrever no verso da apostila. Depois eu vou colocar para eles lá, vou disponibilizar. Ok. Agora, eu quero que você seja bem sincero com você mesmo. E pergunta aí para você. Você realmente quer ser curado dessa dor? Por que, Joelma? Normalmente a gente não quer ser curado da dor. Muitas vezes essa dor pode estar te trazendo algum benefício inconsciente. E tem pessoas que não querem sair da dor, tá bom? Tem gente que está ansiosa, tem gente que está depressiva, tem gente que está com pensamento acelerado, tem gente que está sem dormir, mas de alguma maneira aquilo ali traz algo que é um ganho. E aí eu precisaria de um tempo maior para explicar, mas eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, tá bom? Digamos que você está doente. E aí quando você está doente, você recebe a visita daquelas pessoas que você gosta pra caramba. Sabe, aquela pessoa que demora para vir te ver, veio te ver, conversou, vocês tiveram um momento legal. E aí, tem pessoas que vão continuar ali doentes. Por quê? Porque se eu sei que eu vou estar doente, eu vou receber visitas, as pessoas vão trazer presente, as pessoas vão me ligar, coisas que as pessoas não fazem normalmente quando eu estou boa. Então, tem pessoas que vão permanecer ali, naquele quadro. Muitas pessoas são conscientes, tá bom, gente? E tem gente que tem esse comportamento inconsciente, tá? A gente não pode sair acusando as pessoas, não, tá? A gente tem que entender, entendam bem a minha fala, tá? Por quê? Porque tem pessoas que vão se beneficiar disso de uma forma consciente, eu sei. Então, ela manipula aquela situação para ter ganhos, para ter benefícios. Não quero sair daqui tão cedo dessa depressão. Por quê? Porque a pessoa, meu filho, sabe, aqueles que não ligam, demora para ligar, mas ele vai me dar atenção, ele vai vir almoçar comigo, de noite ele vai sair do serviço, vai passar aqui, final de semana ele vai trazer as crianças, vai sair comigo, vai me levar para o shopping. Então, aquela depressão está te trazendo o quê? Ganhos. Então, você vai querer sair dela? Se você antes não tinha aquilo e agora eu tenho, o que acontece muitas vezes com a pessoa? Ela vai querer ficar ali. Bom, está gostoso e ela está tendo ganho. Às vezes, isso é inconsciente. Então, não dá para me falar aqui para você, Joelma, quando eu sei o que é consciente ou não é? Você precisa entender a pessoa, ouvir a pessoa, acompanhar a pessoa para você dar um diagnóstico, tá bom? Mas existe sim esses dois extremos. Aquele que eu estou porque eu gosto de estar ali, aquele lugar está confortável. E o outro que de uma forma inconsciente me traz um ganho e eu nunca tive aquilo, mas tá bom. Mas por quê? Porque está compensando a ferida do trauma lá atrás. É como se eu estivesse passando um metiolatezinho. Então, eu fico passando um remedinho, mas aquela ferida não quer que ela sara. Por quê? Porque ela está doendo, mas de alguma forma ela está trazendo. As pessoas estão olhando para mim, as pessoas estão perto de mim, as pessoas estão me ligando. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. Vocês querem mesmo sair dessa dor que você colocou aí? Que você deu um nome para ela, que você identificou? E depois, aceitar a responsabilidade do fato. Por que aceitar a responsabilidade do fato? A maioria dos traumas e a maioria de nós, seres humanos, pessoas, a gente quer sempre colocar a responsabilidade no outro. O outro me feriu, o outro me machucou, o outro me traiu, o outro me abandonou, o outro não me entendeu, o outro, sempre o outro. E aí a gente não traz a responsabilidade para nós mesmos. Então nós precisamos equilibrar isso, pesar isso e assumir essa responsabilidade, ainda que de fato essa responsabilidade, essa dor tenha sido causada pelo outro.
Mas quando eu entendo que eu não consigo mudar o outro, não consigo mudar essa circunstância, já aconteceu, doeu, e agora? Quando eu trago essa responsabilidade para mim, aceitar a responsabilidade, entender, peraí, eu sou responsável pela minha vida. Isso aconteceu? Sim. Muitas vezes você não teve nem culpa. Às vezes nós não tivemos culpa. E aí lembra lá em padrão de aconselhamento, quando a gente estuda, que a gente fala assim, tem a nossa responsabilidade pessoal, às vezes nós buscamos. Às vezes nós recebemos aquilo por herança, a gente não tem, não pediu, mas veio, eu tenho que dar conta daquilo. Às vezes eu estou vivendo porque Deus está me levando para um processo de crescimento. Eu preciso passar por aquilo para lá na frente, né? A uva pisa lá na frente, vai dar um vinho maravilhoso. Nós passamos por esse processo e nós precisamos nos responsabilizar por eles, entender qual é a nossa responsabilidade nisso. Passei, vivi, doeu, machucou, mas qual é a minha responsabilidade nisso? É dar nome para esse processo. É dar conta que eu vou sair dele, eu quero sair dele, eu quero sair. Porque os benefícios que eu tenho não compensam, não vão me compensar. E a gente precisa ter isso muito consciente, não vale a pena estar nesse lugar. Porque esse lugar está nos segurando, esse lugar está nos impossibilitando, esse lugar está sugando as nossas energias, esse lugar está fazendo de nós uma pessoa que nós não somos na realidade. Pode. Você entendeu que a resposta veio quando você se colocou no lugar dele? E aí você se viu obrigada a dar uma resposta? Porque quando a gente está do lado de cá, o que você está fazendo? A dor está doendo tanto que eu não consigo ter a visão de vir para o lado de cá e olhar fora. A gente chama de dissociar da emoção. É o quê? O lado de cá está sem dor, né? Quem está fazendo não está sentindo a dor daquele que foi o ferido, daquele que foi o magoado. Mas se eu me coloco do lado de cá, esse é um exercício da psicologia também que você fez. E o exercício também que a gente usa na libertação, que é representando o outro. Para que aquilo venha, o Espírito Santo venha e trate as feridas. Então eu costumo dizer, gente, que tudo que a psicologia ensina já está tudo dentro da Bíblia. Só muda o nome porque a gente faz tudo a mesma coisa. Tá? Perdoar todos que estão envolvidos no problema. Por quê? Como é difícil perdoar, não é? Principalmente se está doendo. Se está doendo, você vai querer perdoar? Não. Se está doendo, a gente quer o quê? Ferir. Porque você está ferido, quem está ferido vai ferir. Você quer o quê? Justiça própria, porque o outro te fez. Então você quer, no mínimo, que Deus faça com ele a mesma coisa que ele te fez, não é assim? No mínimo, ele tem que pagar um preço. Porque se você não consegue liberar o perdão, você está dizendo que o outro, eu não posso liberar o perdão porque eu quero que ele me pague por aquilo. Porque, gente, perdoar é liberar a pessoa de uma dívida. Ela está te devendo algo que ela te fez. E aí, se eu não perdoo, significa que eu também não liberei ela. Mas ela está lá e nem sabe disso. Mas eu estou o quê? Ela está presa dentro de mim, porque eu não liberei. Então, as pessoas que não perdoam, elas estão retendo uma dívida. E isso é muito sério. Lembra que eu coloquei lá
Do que Satanás se alimenta? Da rejeição de tudo aquilo, da falta de perdão também, porque está aí dentro de você. Você está retendo uma dívida. E aí, quando a gente leva para a cruz do Calvário, pensa, se Jesus não fosse lá morrer por nós, para pagar a nossa dívida. Porque nós somos assim. Nós queremos ser perdoados, aceitamos o perdão, choramos por causa da cruz, choramos por causa do perdão. Mas na hora que é na gente, na hora que está doendo na gente, sangrando na gente, aí a gente quer que o outro pague, pelo menos, por aquilo que ele fez com a gente. Então, por isso que a gente precisa mudar a nossa perspectiva do perdão. A gente precisa entender que o perdão, as pessoas que nos feriram, elas têm uma dívida e não é com a gente. É com Deus. Porque Ele é que julga as nossas causas. E aí, quando você pega a sua causa e você fala assim, não, eu não vou perdoar, sabe o que você está falando para Deus? Você está falando assim, você não é capaz de julgar a minha causa. Deixa que eu vou julgar do jeitinho que eu quero fazer. Porque eu sei a medida da minha dor, eu sei as lágrimas que eu chorei, eu sei o que eu passei, então deixa que eu vou resolver. Mas a gente quer o perdão da cruz, é que nos alcance, mas a gente não quer liberar para o outro. Então nós precisamos perdoar, liberar o outro dessa dívida e perdoar nós mesmos. Por quê? Porque muitas pessoas, e aí a gente traz muito isso para as mulheres, que a gente que faz muito trabalho com mulher, não se perdoa porque ela acha que ela viveu aquilo por culpa dela. De uma forma inconsciente, a maioria delas trazem essa culpa para elas. Tenho essa marca, tenho esse trauma, passei isso, sofri isso por mim. Então você tem que entender, e aí vocês que já estão estudando, tragam isso à luz da Bíblia. É uma responsabilidade pessoal, você procurou, você está vendo que isso vai acontecer e você continua indo por esse caminho. Às vezes as coisas são muito claras e a gente não quer enxergar, mas no fundo a gente enxerga, a gente quer fingir que não vê porque está bom, e aí a gente continua seguindo por aquele caminho. Não, não é. Eu comecei a analisar a minha vida, mapeei, vocês que estão aqui, não é herança, então a gente precisa tratar isso. Deus está permitindo isso nesse processo. Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Comece a olhar para você. Nós precisamos nos conhecer, gente, nós precisamos passar pelo processo de autoconhecimento. E por que a gente, às vezes, você traz isso para nós que somos cristãs, as pessoas falam, isso é a moda de ultimamente, as pessoas só falam nisso. É autoconhecimento, empoderamento da mulher, Não, gente. Primeira coisa, você tem que se conhecer, porque se você não se conhece, você vai achar que você perdoou e não perdoou. Se você não se conhece, você vai estar ansiosa, com um monte de sintomas, e vão embora, está tudo bem, porque eu sou assim mesmo. Síndrome da Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, não tem jeito para mim. E vão embora. E você não resolve seus problemas. Por quê? Porque dar conta de si mesmo e das mazelas da nossa alma, não é fácil. É difícil você olhar para você e falar assim, eu causei isso, eu sabia que ia dar onde deu. E aí, como é que eu vou fazer o contrário? Nós precisamos nos perdoar, entender que eu errei, que está tudo bem, que agora eu vou consertar. Lembra do Espírito Santo que nos assiste? É maravilhoso quando a gente entende isso, porque nós podemos fazer o caminho de volta. Nós podemos sim nos perdoar. Nós podemos entender isso à luz da Bíblia e voltar e sinalizar para o Senhor que nós queremos voltar. Trauma é isso. Nós precisamos entender. Pergunta ao Espírito Santo como você deve orar a respeito do problema. Como nós precisamos orar? O que eu preciso lembrar? Muitas coisas a gente não lembra. Lembra que eu trouxe? Espírito Santo, o que eu preciso lembrar? Por que eu estou sentindo essa dor? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu não saio do lugar? Por que eu não avanço? Por que eu não consigo? Me lembra, eu preciso lembrar. E Deus vai fazer você lembrar. Porque tem coisas que estão lá no seu inconsciente que você vai precisar trazer. Uma forma muito de lembrar é o quê? É períodos da vida em que você não consegue lembrar. Então você vai entender que ali tem alguma coisa. Por quê? Porque algo doeu. E aí você não lembra porque o seu consciente não vai dar conta de você lembrar daquilo. Doeu demais. Então o que ele faz? Ele apaga aquela memória. Porque é uma forma de você conseguir seguir a vida. Tá? Vocês anotaram? Responderam? Estão respondendo aí na mente de vocês? Estão trazendo? Olha só, tem 2 relatos aí na apostila de vocês. A mulher de 58 anos, está na apostila, tem 2 relatozinhos.
Achou? Ok. Você pode ler para mim? Depois eu quero uma outra pessoa para ler o outro, tá bom? Por favor. Prestem bastante atenção, tá bom? Vou lhe contar a respeito de alguns acidentes que eu sofri. Fui atropelada por um ônibus em novembro de 1974. Fui jogada a 11 metros de distância. Fiquei entre a vida e a morte, tive amnésia, fiquei sem conhecer as pessoas, fiquei de 18 dias internada. Em dezembro de 1976, sofri outro acidente. Levei 8 pontos no alto da testa e lado direito. Mas vamos continuar. Com os 2 acidentes que sofri, fiquei bastante insegura para atravessar a rua. Contudo, não tinha outro jeito. Precisava vencer o medo para conseguir uma estabilidade. Em 1998, eu estava indo a uma empresa, eu estava exatamente no meio, esperando o carro da outra pista passar, para que eu pudesse atravessar. Mas, infelizmente, sofri outro acidente. O Gol me jogou para cima do capô e me atirou no chão depois. Fiquei sem condição de me mover com as pernas. Fui levada para o hospital evangélico, fraturei a 7ª e 8ª vértebra. Fiquei 3 meses com licença médica. Em 2007, eu e meu marido estávamos indo ao encontro do nosso filho para lá do pedágio de Guarapari, quando o nosso carro capotou num lago. Graças a Deus conseguimos escapar. O carro teve perda total. Em 2009, vinha no carona de uma moto pilotada pelo meu marido. Fomos fechados na 3ª ponte. Então apareceu outra moto e nos jogou no chão. Caí de cabeça, tive afundamento nos ossos da face. Hoje eu não dirijo, temo o trânsito da Grande Vitória, prefiro andar de ônibus. Quando vou atravessar a rua, tenho um grande pavor e fico aflita e sempre me sobe uma adrenalina. É para mim sempre um enorme desafio enfrentar o trânsito. Gente, entenderam? Se fosse uma tarefa, se fosse uma atividade, se vocês tivessem que fazer um estudo de caso, o que vocês falariam? Não, olha só, mas eu quero que vocês apliquem aqui na EFICOL, tá bom? Vamos aplicar aqui, na aula de vocês. Se fosse uma atividade da aula, se eu tivesse dado essa tarefa para vocês e tivesse dado esse texto. E aí agora eu pedi para vocês darem o parecer de vocês, como conselheiros, conselheiras, libertadores. O que vocês diriam? Ok, esse é o caso da primeira, tá bom? Agora vamos ver aqui, ó, o caso da mulher de 30 anos. Eu quero que vocês observem bastante, tá bom? Isso aqui é como se fosse uma tarefa mesmo, tá? A pastora não colocou aqui, mas esse é o objetivo. Quando ela trouxe isso, é para que vocês possam entender a que nível, e a que nível seria isso. Gerou o que nela? Um trauma, não gerou? Ela contou aqui, foi muito claro o trauma. Mas em que nível está esse trauma? Piorando, você viu? Exatamente. Exatamente. E aí o objetivo dessa leitura é que vocês entendam isso, orem sobre isso, pesquisem sobre isso, tá bom? Vocês vão precisar entender isso a nível espiritual mesmo. O que aconteceu aqui? E aí, se eu fosse essa moça, como é que eu viveria isso? Se transportem para a leitura. A gente não pode fazer as coisas assim, estamos aqui e aí a gente leu e aí, meu Deus. E aí, não, você precisa trazer isso, se coloca na história, vive isso, interpreta isso. Se eu tivesse que diagnosticar isso, como eu faria? Porque esse é o papel de vocês. Vamos entender a outra história dessa mulher de 30 anos. Quantas vezes me vi no banheiro da casa dele, toda encolhida, sentindo a saliva quente dele no meu corpo enquanto ele gritava. Pare de chorar como um neném, você é louca. Ninguém mais te aguentaria. Quantas vezes eu fiquei tremendo ali no chão, contando as respirações, quase sufocando num ataque de pânico causada por um desses acessos de loucura. Mas ele nunca me bateu. Quantas horas eu fiquei ali no chão daquele banheiro, depois de ele ter voltado para a cama.
meus olhos vermelhos, dos vasos estourados. Quantas vezes ouvi o ronco e percebi que ele tinha pegado no sono, e não mais de 1 metro de distância, enquanto eu hipervigilava, ainda à mercê do ataque de pânico. Quantas vezes assumirei, como vim parar aqui, como virei essa mulher? Quantas vezes eu disse para mim mesma, levante, chama um táxi e vá embora. Quantas vezes me levantei e não me reconheci no espelho. Quanto ódio eu senti pela mulher que me olhava de volta. Mas ele nunca me bateu. Quantas vezes eu voltei para aquela cama, em vez de entrar num táxi, e acordei com os braços dele em volta de mim, dizendo que a culpa tinha sido minha. Ele não era assim. Eu é quem trazia à tona esse lado dele. Eu é que tinha que mudar, parar de acusá-lo. Se eu fosse mais gentil, ele reagiria de um outro jeito. Quantas vezes eu mudei a minha abordagem antes de perceber que a única maneira de evitar o abuso era não tocar no assunto. Mas ele nunca me bateu. Quantos e-mails e mensagens de textos eu encontrei? A quantas festas nós fomos sabendo que uma das mulheres estaria ali presente? Aprendi a não falar do assunto para que eu não estragasse a noite. Quando foi que simplesmente eu parei de contar para as pessoas para evitar a vergonha e a loucura que eu estava vivendo? A vergonha de ser uma mulher independente e forte, que não conseguia se livrar de uma situação tóxica. Quando foi que eu parei de ter experiências? Não poderia deixar que achassem que ele era um monstro. Não contaria para ninguém. Estava totalmente sozinha, mas ele nunca me bateu. Na minha solidão, não enxergava mais nos olhos dos outros o reflexo que indicava o que era normal. Eu só enxergava o reflexo nos olhos dele e comecei a acreditar que ele me dizia, no que ele me dizia sobre mim. Comecei a acreditar nas explicações irracionais dele, apesar do meu coração e dos meus olhos. Deixei que ele definisse a realidade, me isolei. Era muito mais fácil cortar minha rede de apoio do que ter que mentir, do que ter que encarar a humilhação da realidade. Parte de mim sabia que quando soubesse tudo o que estava acontecendo, as pessoas me forçariam a sair dali para sempre. E eu não poderia voltar. E eu sabia que precisaria voltar, mas ele nunca me bateu. Como uma criança, estou aprendendo a redefinir as fronteiras do comportamento normal e a realinhar as minhas expectativas. Tenho que lembrar que atos de violência nunca podem ser atos de amor. Pela primeira vez enxergo meu próprio reflexo em outras pessoas que saíram das profundezas do abuso. Isso é muito sério. E tem muito do nosso ladinho, muito. E a gente não sabe. E a gente precisa começar a identificar isso. E aí quando você coloca, vocês conseguiram ter a noção? Quando ela fala, e ela vai trazendo coisas emocionais, coisas da psique dela, de como ela se via, daqueles primeiros slides que eu trouxe para vocês, do medo, da insegurança, da incerteza, da autoimagem, de tudo, está tudo ali. Por quê? Possivelmente, essa mulher, ela teve muitos problemas. E ela não sabia quem ela era. Lembra que eu falei da identidade? Porque primeiro, quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós sabemos o que as pessoas, até onde as pessoas podem ir. Até quando eu vou ficar em um casamento abusivo? Até quando eu vou deixar que um homem faça isso? Até quando? E aí lembra que eu disse para vocês que o nosso parâmetro é a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? Porque às vezes a gente acha que problemas comportamentais não tem nada a ver com a Bíblia. Gente, a Bíblia tem tudo o que a gente precisa. Nós temos que nos identificar com aquele caso que está ali e viver, extrair tudo daquilo que tem para você absorver, para viver dentro daquilo ali. Esses dois casos, a gente trouxe na aula exatamente para que vocês tenham essa percepção. Uma percepção espiritual, uma percepção emocional, de entender que, naquele caso ali, era o diabo? Era o diabo que estava mandando aquela mulher ficar com aquele homem? Pode ter uma perseguição espiritual ali? Claro que pode, a gente não está eliminando isso. Possivelmente tem heranças espirituais, tem perseguição espiritual.
pelo comportamento dele, por tudo que vocês já aprenderam até aqui de ligação de alma, enfim, de tudo isso. Mas também tem a nossa vontade, gente, também tem as nossas escolhas, também tem os nossos traumas, a nossa psique, a nossa alma doente, que nós precisamos entender qual é o nosso limite. Quem somos nós? Até que ponto eu vou deixar que o outro faça isso? Possivelmente ela estava mais doente que ele. Ok? Então a gente traz isso como estudo de caso, para que vocês pensem sobre isso. Pensem, e aí não é porque eu não estou vivendo isso nessa proporção. Às vezes nós vivemos sim. Às vezes nossos relacionamentos são abusivos. E às vezes nós abusamos dessa forma das pessoas. Abusamos batendo, abusamos falando. Porque o excesso de autoridade, a forma que nós falamos, a forma que nós tratamos, a forma que nós nos comportamos, também. Muitas vezes a gente acha, nossa, meu Deus, esse caso. Às vezes a gente faz igualzinho, só que de uma forma diferente, mais leve. E aí a gente acha que a gente está tudo bem. Então é nesse parâmetro que a gente traz isso. Todas as coisas, nós precisamos nos colocar ali para entender qual é o nosso nível de sanidade, o nosso nível de consciência, o nosso nível de maturidade, o nosso nível de crescimento, o quanto isso está me paralisando, o quanto isso está paralisando o meu chamado, como eu preciso identificar isso, como eu preciso avançar, quais os recursos que eu tenho, o que eu vou fazer, como é que eu vou dar nome para isso. É por isso que essas aulas são tragas para vocês, para trazer um despertar. Porque senão fica lá, tudo paradinho, e aí a gente acha que está tudo bem. E agora, olha só, da mesma forma que um grande, e aí a gente traz lá mesmo, para os acidentes físicos, da mesma forma que um grande acidente físico deixa marcas permanentes, bateu com o carro, machucou, estragou, físico mesmo, os traumas psíquicos também podem deixar sequelas por muitos anos. E se a gente não identificar, trouxer à tona, vamos morrer com eles, não vamos viver aquilo na parte integral, na totalidade que Deus tem para nós. Então é nossa responsabilidade, porque quando nós lembramos que os traumas estão na alma, a nível da alma, nós precisamos resolver isso, levando para Cristo, identificando isso e pedindo ao Senhor, Deus, o Senhor está comigo, o Senhor está me assistindo, eu preciso, me mostra, me ajuda, me ensina, é possível, tá bom, gente? É possível, os traumas emocionais são possíveis de ser curados, tem cura para eles. Ah, mas eu tenho vergonha do psicólogo, eu tenho vergonha do psicanalista, eu tenho vergonha do psiquiatra, porque afinal, o que as pessoas vão pensar de mim? E eu não estou falando só de terapia. Eu estou falando muitas vezes de você dar conta de tudo isso, como eu pedi para você anotar aí no seu caderno, e ajoelhar lá no seu lugar secreto, ajoelhar lá no seu quarto e começar a pedir ao Senhor, para que Ele possa fortalecer as suas estruturas, para que você dê conta da sua dor. Porque sozinho é impossível, a gente não consegue. Sozinho nós não conseguimos mesmo. Mas nós temos o Espírito Santo que nos assiste. Então nós podemos começar a colocar esse lixo para fora. Desentulhar esse poço. Como José, ainda jovem, conseguiu preservar a sua saúde mental. Já pararam para pensar, gente? Como José, um menino de 17 anos, conseguiu passar tudo o que ele passou. E no final virar um governador e ter uma saúde mental. De quando seus irmãos chegaram até ele, ele quis fazer tudo igual. Agora é a hora, vou fazer com vocês o que vocês fizeram comigo. Não, saúde mental. Ele teve a oportunidade de fazer diferente. Isso é saúde mental. Quando a gente leva para a Bíblia e a gente fala que está tudo lá, está tudo lá. Porque você analisa uma pessoa dessa e você fala assim, gente, estruturou uma pessoa dessa para ter uma saúde mental nesse nível? O que estruturou uma pessoa dessa para ter uma saúde mental a esse ponto? Exercendo sua fé autêntica em Deus, coisa que nós temos que fazer, vamos aplicar isso na nossa vida. Durante décadas de provações, suplicando ao Criador o poder sobre-humano de que necessitava para sair de tanta opressão. Ele estava ali sozinho, ele Deus. Orando diariamente, mantendo contato com Deus nos momentos de angústia. Acima de tudo, ele manteve viva a esperança de que algum dia a dor passaria e de que seu Deus, que tanto o amava, reservava um final feliz para a sua vida. Isso que nós temos. É olhar como José olhou para a dor dele. Ele tinha certeza que aquilo ali iria passar. Então, como ele tinha essa certeza em Deus, o que ele fez? Ele perseverou. Isso gerou sentimentos bons nele.
para dar força para ele chegar onde ele chegou. José decidiu agir como uma figura de transição. O que é uma figura de transição? Quando ele tinha tudo para não perdoar, para cobrar os juros emocionais impagáveis que os irmãos fizeram ele passar, para assumir, mas ele decidiu o quê? Retribuir a todos, em tudo, de forma completamente diferente do que recebeu. É saúde emocional ou não é saúde emocional? É uma pessoa que está curado, porque se ele não fosse curado, ele não teria essa reação. Assim como nós, Davi também teve seus momentos de angústia e de alegria. Como que Davi reagiu? Gente, Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então ele estava salmodiando, estava feliz falando para o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele tinha certeza que nada ia faltar para ele. Mas tinha alguns momentos que ele também estava deprimido, e nesses momentos o que ele dizia? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Então ele estava ali em conflito com ele mesmo. Olha o que ele fala. Até quando? Com tristeza no meu coração a cada dia. Que tristeza era essa? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Então você vê que ele está como a gente. Davi era como nós. Que em momentos nós estamos orando, estamos fortes, estamos firmes, vamos passar, estamos lá em cima. Não, você vai dar conta e vamos embora, esse problema é para a glória de Deus. Aí no outro momento a gente está lá chorando, prostrado, abatido, não dou conta, está doendo demais. A culpa é de todo mundo. E aí a gente começa na nossa choramingação, no nosso mimimi com Deus. Porque a gente tem mesmo os nossos momentos, Joelma? Temos. O que nós temos que fazer quando a gente tem esses momentos? Deus revela a cura proporcionando a confiança no coração de Davi. O que tem na Bíblia que fala isso, que prova isso para a gente? No tocante a mim, ele fala isso. Olha a fala dele depois de tudo que ele disse sobre a alma dele, sobre a tristeza, sobre o abatimento. Ele vai falar lá. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto ele tem me feito muito bem. Deus só fez bem para ele? Gente, olha Davi. Foi tudo bem? Mas ele conseguia falar isso. Uma pessoa que teve uma alma amargurada, está lá na Bíblia, está registrado, ele passou por esses momentos. Qual o real sentimento de Elias? Elias entrou num processo depressivo quando se sentiu ameaçado sozinho diante das circunstâncias daquele momento. Como a gente também, nós também fazemos isso. Quando nós nos sentimos ameaçados, perdidos, sozinhos, ele estabeleceu um diálogo interno inadequado. Ele sentiu-se desmotivado, como a gente sente muitas vezes, e pediu a morte a Deus. Elias pensou que o seu ministério havia chegado ao fim, mas ele haveria de ungir um profeta em seu lugar, um rei na Síria e outro em Israel. Elias pensou que a vida não fazia mais sentido e por isso queria morrer. Mas Deus o levou para o céu sem que ele passasse pela morte. Deus o socorreu e preparou tudo o que ele precisava para aquele tempo. Assim é conosco. A mesma coisa que está escrito lá é para a gente, só que a gente fala assim, a Bíblia é viva, é eficaz, é para mim, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aí na hora das nossas angústias, dos nossos problemas, da nossa fraqueza, dos nossos traumas, da conta dos nossos traumas, a gente fala o quê? Dou conta não, quero morrer. O outro é culpado, não vou dar conta, ruim, né? E o desejo de morte de Jó, o último. Em um determinado momento, Jó não apenas afirma o seu desejo pela morte, também foi outro que pediu a Deus, mas revela uma visão distorcida sobre Deus. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, deixa-me, pois, porque os meus dias são como um sopro. Que é o homem, para que tanto o estimes e ponha neles o teu cuidado. Ele falando com Deus. E a cada manhã o visites, e a cada momento o põe à prova. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás o tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador de homens? E aí, Deus se manifesta a Jó, naquele tempo em que ele precisava dessa esperança, dessa confiança em Deus necessária para seguir. Aí ele pergunta o que para Jó? Ah, bonito. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra?
Fala pra gente, tá bom? Se coloca nesse lugar, a gente tem que ir lá para dentro da Bíblia. Agora não está falando com Jó, Jesus está falando, Deus estava falando com você, comigo e com você. E agora ouça essa pergunta, ele vai perguntar para você aí, na sua dor, no seu trauma, na sua mágoa, você está errado? Não, está doendo mesmo, dói de verdade. Não é mimimi seu que está doendo, não. A dor do trauma é real, dói muito. E às vezes a gente vai para um monte de lugar que a gente não dá conta mesmo de problemas como a gente passa na nossa psique. De depressão, de ansiedade, de distúrbios, de fobia, de pânico. Tudo isso que a gente vai construindo nas mazelas da nossa alma e vão parando nesses lugares. E aí vamos lá que Deus vai perguntar para você. Onde eu estava? Onde tu estavas quando eu lancei o fundamento da terra? Quem cerrou o mar com as portas, quando irrompeu da madre, quando eu pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. O livro de Jó mostra que qualquer um, eu e vocês, podemos ter momentos de dificuldades e até questionar a Deus, muitas vezes. Né? Quem não questionou a Deus pelos traumas, pela dor, pelos abusos, mas eu era só uma criança. Eu fui violentada quando eu nem sabia o que era sexo. Eu era só uma criança. E quantas mulheres não fazem isso? Quantos homens? Onde estava Deus quando isso estava acontecendo comigo? Quem não? Quase todos os dias eu escuto isso no meu consultório. Mas com a confiança em Deus nós conseguimos vencer. Quando nós entendemos os processos, por que nós passamos por esse processo. Passamos porque estamos nesse mundo. E não em um mundo de sonhos, onde gostaríamos de viver. Em uma utopia que gostaríamos de criar para nós vivermos. Vivemos nesse mundo numa época em que se seguiu a queda do homem. E que o pecado entrou pela decisão dos filhos de Deus. Vivemos no mundo onde o projeto original de Deus, que era perfeito, foi manchado, maculado, desfigurado, mutilado pelo mal. O mundo está sofrendo à espera de um novo nascimento, de uma redenção final para a natureza e a humanidade, na qual seremos novos corpos, novas mentes e tudo voltará a ser perfeito. Entendem por que nós passamos os processos? Porque nós estamos nesse mundo. Nesse mundo onde é dominado pelo mal, o dominador desse mundo. Então, quando a gente entende isso, nós conseguimos entender o nosso socorro, que é ser assistido pelo Espírito Santo de Deus. Então, o meu convite para finalizar essa aula hoje é... Eu sei que Deus falou com muitas pessoas aqui. Foi só uma aula. E aí, quando a gente traz aqui, a gente trouxe aqui o conteúdo, nas considerações finais... todo esse conteúdo exposto aqui vale como uma pequena parte desse assunto, realmente. Porque eu poderia abordar muito mais coisas, mas nós não temos tempo suficiente. Então, nós procuramos trazer aquilo que é despertar vocês para o trauma, para a dor, o que é, o que gera, como faz, como que Deus vê isso, que socorro que nós temos. Esse é o objetivo. Juntar tudo nesse tempinho que a gente teve, para que vocês comecem agora, a partir de agora, a despertar sobre isso. E que o Espírito Santo vai continuar fazendo a obra e curando. Precisa ser curado dentro de cada um de nós. Então, eu gostaria agora, e eu trouxe aqui, é rapidinho, tá, Cláudia? Já vou te passar. Olha só, eu gostaria que vocês... Ao longo da nossa vida, nós estamos em 2 processos, tá bom? Existem aquelas pessoas que estão sentadas aí, na cadeira... E que o trauma dela já não dói mais. Tudo bem? Não está sangrando, não dói mais. Eu sei que eu tive, eu já ressignifiquei. Hoje eu já... O que é ressignificar? Olhar com um novo olhar. Olhar, ver que está machucado, ver que tem a cicatriz, mas não dói mais. Ok? E uma outra situação. Está doendo, está sangrando. Ok? Não dói, mas eu sinto que isso que eu passei me prende. Está me impedindo de alcançar aquilo que Deus tem para mim, porque eu não consigo sair do lugar. Eu giro, é como se eu desse voltas e voltas e voltas. Não consigo exercer meu ministério, não sei qual é o meu chamado, não sei qual é o meu propósito, não sei o que eu estou fazendo aqui. Tem muitas pessoas que nós estamos assim, muitas pessoas. Então eu gostaria de fazer um convite para vocês.
Essa tintinha aqui, ela sai, tá bom? Ela é água, vocês vão lavar ali na torneirinha, vai sair. Mas tem pessoas, e o Espírito Santo vai ministrar cura sobre vocês hoje. Tá bom? Nós estamos aqui para assistir uma aula e ser curadas. Esse é o objetivo da EFCOL. A gente ministra o conteúdo e nós somos apenas instrumento do Senhor para trazer isso para vocês. Porque à medida que a palavra de Deus vai batendo, vai trazendo, vai despertando, vai tirando do inconsciente, vocês vão sendo submetidos ao processo de cura, porque esse é o propósito. Não é uma mera aula para vocês aprenderem um conteúdo e cumprir uma grade. Eu cumpri a matéria de traumas, ok? Tiquei lá. Não, vocês estão aqui porque o Espírito Santo quer curar vocês. Quer nos curar, quer me curar dos meus traumas, e que são muitos. Ai de mim se eu não tivesse entendido o meu processo. Mas muitos. Então, se eu cheguei onde eu cheguei, foi com a misericórdia do Senhor. Também. Então, tem cura. Deus pode mudar, Deus pode transformar, e Ele faz. E Ele quer fazer com vocês essa noite. Então, tá aqui, ó. Quem ainda tá doendo, é você e Deus, tá bom? Não é o seu colega do lado, não é pastor Joelson, não é Cláudia, não é ninguém que vai olhar agora. Ah, fulano ainda tem trauma, cheio de trauma. Não, é você e Deus. É como se você estivesse fazendo um ato profético com o Senhor nessa noite. Deus, tá sangrando, mas eu quero receber cura. Deus, já não dói mais, mas eu me sinto presa. Tá aqui, ó. Quem se sentir preso, eu quero que vocês peguem um pedacinho desse barbante, informando para o céu que você ainda está preso. Não dói, não está sangrando. Eu lembro daquilo ali, ai, até vai embora. Mas eu sei que aquilo ali, eu preciso voltar, eu preciso resolver. Eu sei que eu preciso dar conta disso ainda. Não está doendo, mas eu preciso resolver, porque eu preciso liberar o outro. Não está doendo, mas eu sei que eu preciso deixar o outro ir. Não está doendo, mas eu sei que eu preciso levar para a cruz, porque eu levei para mim mesma, para o meu ego, para a minha certeza, para o meu egocentrismo. Nós fazemos isso. E aí a gente acha que a gente está enganando a Deus, mas a gente está enganando a gente mesmo, porque Ele sabe de todas as coisas, e Ele que sonda o coração. Então eu gostaria que vocês se levantassem. E aqueles que ainda têm trauma, que estão sentindo dor, vão sinalizar de alguma forma para o céu. Pode pintar sua mãozinha, para você mostrar para Deus. Um momento na sua caminhada, você foi marcada. O trauma é isso. O trauma é uma marca que dói e que sangra de verdade. Estão liberados, você pode fazer.